Olá, eu quero conversar com você nessa aula. Nós estamos na nossa quarta aula do módulo de História de Israel, e na aula de hoje nós iremos tratar sobre o estabelecimento da nação de Israel. O povo de Israel viveu nos territórios de Judá e Israel em períodos alternados, né, de dependência e jugo. Você deve lembrar da aula anterior, né? Assírio, babilônico, persa, grego e romano, até a sua definitiva expulsão pelos romanos e a destruição do segundo templo, que ocorreria no ano de 70, depois da morte de Cristo. Os romanos infligiram os judeus, né, numa derrota devastadora. Tomaram Jerusalém, queimaram o templo, e várias décadas depois, os remanescentes finais da população judaica foram subjugados e expulsos da Palestina. Após a conversão do imperador Constantino de Constantinopla, o cristianismo, né, e a fundação do Império Bizantino, a terra de Israel se tornara um país predominantemente cristão. Os judeus estavam privados de sua relativa autonomia anterior, assim como do direito de ocupar cargos públicos, e também lhe era proibida a entrada em Jerusalém, com exceção de um dia por ano, quando eles poderiam prantear a destruição do templo. Durante a Idade Média, o Império Bizantino reivindicava as áreas do antigo Império Romano, que haviam sido ocupadas por vários povos. E já no século IV, o Império Bizantino conseguiu reconquistar vastas áreas do antigo Império Romano do Ocidente. Poderia parecer que, naquela época, a reconstituição da antiga Roma fosse algo possível? Entretanto, as influências tribais já haviam causado muitos danos às províncias romanas, tanto economicamente quanto também culturalmente. Enquanto o Império Romano, né, do Ocidente estava ruindo, os governantes germânicos que haviam conquistado muitas províncias sentiram a necessidade de manter muitas leis e tradições romanas que eles assim achavam apropriadas. E muitas das tribos germânicas já eram cristianizadas, né, mas a maioria delas era seguidora do arianismo. No ano 614, a região acaba sendo ocupada pelos persas sassânidas, né, que mantêm o jugo até o ano de 628. E no ano de 638, toda a região estava sob o domínio árabe-muçulmano. A conquista do país pelos árabes ocorreu 4 anos antes, 4 anos, na verdade, após a morte de Maomé, né, 632. E durou mais ou menos aí uns 4 séculos, né, sob o governo de califas que haviam sido estabelecidos, primeiramente em Damasco, em Bagdá e também no Egito. No ano 638, o segundo califa, o califa Omar, ele chegou a Jerusalém. Então, assim, Omar não tomou essa cidade pela força, mas pelo contrário. Ele instituiu, né, aquilo que é conhecida como a Convenção de Omar, e fez um acordo que determinava o controle muçulmano sobre a cidade, mas ele reconhecia o direito inalienável, né, à liberdade de expressão para judeus e também para os cristãos em Jerusalém. No período de 1099 a 1291, o país foi dominado pelos cruzados, que, é claro, atenderam um apelo feito pelo Papa Urbano II e partiram da Europa em direção à Terra Santa, numa tentativa de recuperá-la da mão dos infiéis. Entrincheirados nas suas sinagogas, os judeus defenderam seu quarteirão, mas muitos foram queimados vivos e aqueles que sobreviveram, vendidos como escravos. Nas poucas décadas que se sucederam, os cruzados estenderam seu poder sobre o restante do país. Mas, após a derrota dos cruzados pelo exército de Saladino, os judeus passaram a gozar de liberdade, inclusive também do direito de viver em Jerusalém. Do ano de 1517, agora já no século XVI, até 1917, no século XX, estavam sob o domínio otomano. O país foi dividido em 4 distritos, ligados administrativamente à província de Damasco. E a sede do governo ficava em Istambul. No começo da era otomana, cerca de 1000 famílias judias viviam na terra de Israel. A comunidade se compunha de descendentes de judeus que nunca haviam deixado o país
e de imigrantes, né, da África do Norte e alguns poucos da Europa. Mas era um governo eficiente, até a morte do sultão Suleiman, que era conhecido como Magnífico. Então, ele trouxe algumas melhorias e estimulava a imigração judaica. À proporção que o governo otomano declinava e perdia sua eficiência, o país foi caindo de novo em estado, né, de abandono geral. Passado alguns anos, né, já ao romper a Primeira Guerra Mundial, a população judaica no país já totalizava 85 mil habitantes, em contrastes com os 5 mil lá do início do século XVI. Em dezembro de 1917, as forças britânicas entram em Jerusalém, pondo fim a 400 anos de domínio otomano. No entanto, a lei muçulmana vigorava em Israel e na Palestina desde o século VII até o começo do século XX, né, ficando, exceto no período das Cruzadas. Né? Então, a cidade ficou em seu controle até a ocupação britânica na Primeira Guerra Mundial. No dia 2 de novembro de 1917, o governo britânico reconheceu, por uma declaração escrita do ministro do Exterior, né, o Lord Balfour, o direito judeu ao estabelecimento de um lar nacional na Palestina, sem prejuízo das coletividades não judaicas na região. Em 1929 e em 1936 ocorreram violentos distúrbios, né, onde foram atacadas algumas aldeias, bloqueadas estradas, né, para o transporte judeu, e houve centenas de mortos e feridos. Nesta época, muitos imigrantes judeus estavam buscando a Palestina, principalmente aqueles que fugiam do nazismo e que estavam, né, sendo ameaçados, né, lá na comunidade judaica europeia. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os povos contemplaram estarrecidos a libertação, que, pelos aliados, né, dos campos de extermínio da Alemanha nazista, onde, é claro, a história registra em torno de 6 milhões de judeus mortos. E o mundo livre, liderado pelos Estados Unidos da América, sentiu-se com uma dívida moral para com os judeus, o que fortaleceu o sionismo. Além disso, milhares de judeus deslocados de suas pátrias de origem acalentavam um grande sonho: morar em seu próprio país. Após um atentado com 91 mortos, né, perpetrado por judeus, né, radicais, um quartel britânico, no dia 2 de abril de 1947, declarou-se sem poder de ação para solucionar o problema. E aí, então, essa tutela administrativa passou-se à ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU montou uma comissão especial de 11 membros que, após estudar, né, as condições locais, recomendou no relatório apresentado em 1º de setembro de 1947 a divisão da Palestina em 2 estados, um árabe e um judaico. Os judeus, é claro, aceitaram, mas a Liga Árabe, que já acenava com a guerra, em caso de resolução favorável à partilha, reagiu imediatamente. Grupos armados começaram a atacar objetivos judaicos, tentando provar pela força a ineficácia da partilha. Opondo-se, porém, ao estabelecimento do novo Estado, os países árabes lançaram-se num ataque de várias frentes: libaneses ao norte, sírios e iraquianos ao nordeste, legião árabe da Transjordânia a leste, e o povo, quer dizer, Egito, continentes da Arábia Saudita também estavam ao sul. Centenas de milhares de árabes residentes em Israel, segundo o mapa da partilha, tiveram que abandonar as suas casas, porém muitos fizeram de forma espontânea. Eles contavam, né, em voltar aos lares assim que chegasse aquilo que parecia então iminente: a anulação da independência e a conquista árabe de toda a Palestina. O exército de Israel, mal equipado, deficientemente organizado, enfrentou uma supremacia árabe indiscutível e cedeu terreno logo nas primeiras semanas de guerra. Mas nos lembra a história bíblica e, para surpresa mundial, mais uma vez, Israel vence uma batalha
E Israel vence a guerra chamada de Guerra da Independência. No entanto, algumas outras guerras surgiram nessa região. E nós temos a Guerra de 1956. Nesse ano, aumentaram-se as atividades terroristas no sul de Israel, principalmente por árabes infiltrados no Egito. O Egito concentrou grande quantidade de tropas e armas na península do Sinai, armamento que era recebido em grande escala da União Soviética, que passou a apoiar a política do presidente Nasser, que era o líder egípcio. A tensão na região se tornou muito crítica 10 anos depois, em 1966, quando a Síria passa a dar apoio a guerrilheiros palestinos. E em abril do ano seguinte, de 1967, Israel, fortemente armado pelos Estados Unidos, tomam a iniciativa de um ataque. Em 1967, vai surgir uma guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias. No dia 15 de maio deste ano, 1967, o presidente Nasser ordenou o deslocamento de tropas para o Sinai. E 4 dias depois, ele pediu e obteve do secretário-geral da ONU a retirada das forças de emergência das Nações Unidas do território egípcio. Grande quantidade de tropas, de material de guerra, foram concentradas nas fronteiras com Israel. E os judeus, temendo uma agressão, realizaram um ataque no dia 5 de junho de 1967. E esse ataque foi conhecido e ficou conhecido na história como a Guerra dos 6 Dias. Na década de 70, as guerras continuaram. E aí vai surgir uma guerra em 1973, que ficou conhecida como a Guerra de Yom Kippur. Essa guerra envolveu o Egito e a Síria contra Israel. E como os judeus mantiveram as áreas ocupadas em 67, a Síria e o Egito fizeram um ataque surpresa, repentino, a Israel durante o feriado de Yom Kippur, que você deve saber, é o dia do perdão para os israelitas. Em 1988, é organizada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, cuja missão estatutária é a destruição do Estado de Israel, e proclamou o estabelecimento de um Estado palestino, cujo principal líder dessa organização foi o egípcio Yasser Arafat, falecido no ano de 2004. Arafat, após anos lutando contra Israel, ele renega a luta armada, a violência, o terrorismo e inicia aquilo que nós vamos conhecer, e muitos presenciamos, como negociações que levaram aos acordos de paz de Oslo. Desde 1994, parte da Palestina estava sob a administração da Autoridade Nacional Palestina, ANP, como resultado destes acordos de Yasser Arafat. E em janeiro de 96, tiveram lugar as primeiras eleições para a presidência da Autoridade Nacional Palestina e para o Conselho Legislativo da Palestina. E Yasser Arafat, ele foi eleito presidente, ocupando o cargo até a sua morte em dezembro de 2004. E eu quero concluir essa nossa rápida aula dizendo o seguinte para você. O povo judeu nasceu na terra de Israel, Eretz Israel, e nela transcorreu uma etapa significativa de longa história, cujo primeiro milênio está registrado nas Sagradas Escrituras. E dela se formou a sua identidade cultural, religiosa, nacional, e dela se manteve ininterrupta através dos séculos. A sua presença física, mesmo depois do exílio forçado da maioria do povo, E durante longos anos de dispersão, o povo judeu jamais rompeu ou esqueceu da sua ligação com a sua terra natal. Com o estabelecimento do Estado de Israel no ano de 1948, foi recuperada a independência judaica, que havia sido perdida 2000 anos antes. O que é Israel hoje? Israel é um país da Ásia Ocidental, situado ali à margem oriental do Mar Mediterrâneo, e atualmente divide fronteiras, embora parcialmente definidas, como Líbano, Síria, Jordânia ao leste e o Egito
na região ali sudoeste, né? Na verdade, o Líbano ao norte, Síria e Jordânia a leste e Egito sudoeste. A afiliação religiosa dos judeus israelitas varia muito nos dias atuais. Estima-se que 55%, né, desses judeus se apresentam como tradicionais, enquanto 20% deles se consideram judeus seculares e 17% se apresentam como sionistas religiosos e 8% definem-se como judeus árabes, né? E Israel figura entre os 10 países com o maior número de ateus e agnósticos. Porém, é considerado um dos países mais avançados do sudoeste da Ásia em desenvolvimento econômico e também industrial. Nós chegamos ao final, né, desses nossos 4 encontros aqui de História de Israel. E se você tiver gostado, né, dessa aula, não deixe de deixar aí o seu link. E você que já nos acompanha, inscreva-se no nosso canal e continue assistindo outros vídeos, né, e outros conteúdos que são disponibilizados aqui. Obrigado por você permanecer aqui no nosso encontro e que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe.